A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Sobre os ídolos e idolatrias. A respeito dos ídolos, somente este assunto, por enquanto, tem uma irmã que ela falou assim, que a Barbie representa espíritos de pombagira. Para descobrir, entender essa estirpe, essa linha, essa hierarquia de demônios que trabalham nesse sentido de espíritos de pombagira, e como que eles se introduzem nas famílias, na vida, nas crianças, na adolescência, no jovem, no adulto. E eles estão atuando, seja em meninos ou meninas, sejam rapazes, jovens e moças, e sejam homens e mulheres também, na ação que ocorre através de espíritos de pombagiras, que são demônios, que eles agem através da projeção da imagem. Mas eles têm uma maneira de onde é o princípio, para eles poderem entrar, introduzindo no lar, nas casas, o ídolo, a imagem, seja que é chamado de brinquedo, de bonecos, de bonecas. E nesse assunto dá a entender como que é a origem e de que maneira ela se propaga e se espalha nos lares e nas casas, em que as pessoas pensam que é apenas um brinquedo. Amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Aí o áudio pela frente. Nossa, é uma edição especial, hein? E é de porcelana. Vocês não vão acreditar, gente. Ai. Bons eram os tempos em que a vida era muito mais do que trabalho e responsabilidades, né? Chegar em casa, da escola, apenas brincar. Inclusive, para os mais jovens, entre as atividades prediletas e brincadeiras, assistir os desenhos animados na TV, jogar videogame e fantasiar aventuras fantásticas, hein? E as lojas, lembram não? Eram um mar de possibilidades para qualquer criança. Fantasias, jogos de tabuleiro, quebra-cabeça e os mais variados bonecos. Querendo ou não, as lojas se dividiam muito em partes, azuis, verdes, rosas e amarelas. E claro, as Barbies eram o foco da parte rosa. Essa aqui, nossa, de porcelana. Bonecas variadas, gente, acessórios, incrementos e por aí vai. Essa aqui mesmo é uma edição especial, de 1900 e alguma coisa lascou aí. Barbie de lingerie. Já imaginou, gente? São tantas possibilidades. E por mais doido que possa parecer, é capaz que elas sejam mais velhas do que você. Já imaginou? Eu sou Benjamin e hoje você vai conferir agora a verdadeira história por trás da Barbie, esse fenômeno plástico que marcou gerações. E olha, arrecada valores de cair o queixo, cada dia mais. Aproveita, já deixa seu like e se inscreve no canal. Vamos lá? Não há dúvidas de que a Barbie é a boneca mais famosa do mundo, certo? Protagonista de filmes, desenhos e canções, a Barbie tem inspirado garotas ao redor do mundo por 60 anos. Ela foi criada em 1959 pela empresária Ruth Randler, cofundadora da companhia de brinquedos Mattel. E o mais surreal disso tudo é que a ideia para a boneca surgiu a partir das brincadeiras da filha dela. Eu vou explicar. Ruth notou que a sua filha, Bárbara, e as suas amigas costumavam brincar de serem adultas. E quem nunca fez isso quando criança? Vestir as roupas dos pais, fazer de conta que está dirigindo? O problema é que naquela época não haviam brinquedos adequados para esse tipo de recreação, já que a maioria das bonecas se parecia mesmo com as próprias crianças. Entendeu? Em uma viagem para a Europa, Ruth se deparou com a boneca alemã Build Lily, projetada a partir de uma personagem de histórias em quadrinhos feita para adultos e que já fazia sucesso por lá desde 1955. Foi o estopim que Ruth precisava. Ela se deu de conta de que era exatamente aquele tipo de brinquedo que tanto ela quanto a filha estavam em busca na América. Com o objetivo na cabeça e uma ideia em mãos, Ruth deu início à criação da sua própria versão da Build Lily, o que, aliás, deu até processo na justiça por conta de patentes relacionadas com o quadril da boneca. A coisa foi séria, viu? No dia 9 de março de 1959, a Barbie foi apresentada ao mundo na American Toy Fair, um evento anual da indústria de brinquedos realizado em Nova York. Como vocês já devem ter percebido, o nome Barbie foi uma grande homenagem à filha de Ruth. Olha, se eu fosse inventar um brinquedo, capaz que eu também homenagearia alguém querido por mim. Além disso, a boneca ganhou até um pano de fundo. O nome completo dela era Barbara Missland Roberts, e ela veio de Willows, no Wisconsin. Vale lembrar que originalmente foram criadas duas versões da Barbie, sendo uma loira e outra morena. Os dois tipos tinham a pele clara e a cintura, podemos dizer, irrealisticamente fina. E quando eu digo isso, eu me refiro ao fato de provavelmente não caber todos os órgãos necessários em uma pessoa com aquelas proporções de cintura. Mas ainda assim, a boneca acabou sendo promovida como uma modelo de moda adolescente. A Barbie se tornou um sucesso absoluto de público em muito pouco tempo. Em apenas um ano, aproximadamente 300 mil bonecas foram vendidas. Com tamanha fama, era preciso continuar o expandindo do universo da personagem, certo? E foi pensando nisso que em 1961, ela conseguiu um namorado, o famoso Ken. Ken Carson, na verdade. E ele foi nomeado em homenagem ao filho de Ruth. Não sabia, não? Pouco tempo depois, a melhor amiga da Barbie, Midge Hadley, e a irmã dela, Skipper, foram apresentadas ao público. Pelas imagens, é possível perceber que a boneca de hoje em dia não é a mesma de décadas atrás, né? Com o passar dos anos, a Barbie original recebeu muitas modificações e complementos. Desde a metade dos anos 60, além dos olhos dela poderem abrir e fechar, a cintura e as pernas receberam articulações para movimentos. Em 1968, a Barbie falante veio ao mundo e ela amava conversar sobre compras. Assim, não dá para negar que isso pode ter reforçado o estereótipo de que mulher só gosta de shopping. Se a gente quiser analisar bem a fundo as influências da
da Barbie, podemos dizer que ela foi a precursora daqueles bonecos de bebê que piscam, falam, comem e quase vão para a escola sozinhos. As Barbies não começaram a imitar a aparência de celebridades apenas atualmente, não. Twiggy, Cher, Audrey Hepburn e muitas outras famosas já foram homenageadas na boneca, desde a segunda metade do século XX. Outra curiosidade que vale notar é que a boneca até mesmo experimentava roupas inspiradas em tendências da moda. Que outra forma melhor uma marca teria para atingir mais e mais idades, se não fazer parcerias com o que está fazendo sucesso em cada nicho? A Barbie, gente, até mudava regularmente o próprio cabelo. O mais importante disso tudo é que ela demonstrou que bonecas podem ser tão diferentes quanto as pessoas reais. Em 1980, a Mattel lançou as primeiras Barbies latinas e afro-americanas. Foi um marco. Por 21 anos, ela tinha apenas uma aparência padronizada e agora conseguia representar quase todas as meninas. Além disso, as bonecas seguiam mais de 200 carreiras e profissões. Elas eram pilotas de avião, médicas e até mesmo presidentes. O curioso é que a Barbie se tornou uma astronauta bem antes de Neil Armstrong ter pousado na Lua. Se é que ele pousou na Lua, né? Enquanto o Apollo 11 dava o grande passo para a humanidade em 1969, a Barbie já se aventurava pelo espaço em 1965. Só que nem tudo foi mil maravilhas, não. Uma das maiores controvérsias da boneca estava relacionada às proporções corporais, praticamente inacessíveis da Barbie. Lembra que eu falei no começo? Pois é. Caso as medidas anteriores fossem convertidas em medidas humanas, uma mulher não conseguiria manter a cabeça ereta, teria apenas metade de um rim e centímetros de intestino, não conseguiria levantar objetos grandes e talvez nem aguentar o próprio peso. Depois de anos de críticas, que ainda assim não diminuíram o sucesso da Barbie, o design dela foi redesenhado em 1997. A cintura da boneca tornou-se mais larga e os quadris um pouco mais finos. E 19 anos depois, em 2016, a Barbie ficou disponível em 4 tipos corporais, 7 tons de pele e 22 cores de olhos. Os executivos da Mattel declararam em 2019 que 55% das bonecas vendidas no mundo não eram loiras e nem tinham os olhos azuis. Uma mudança de panorama considerável. E que mostra como o público estava ansioso por toda essa representatividade. Além disso, a empresa lança desde 2010 bonecas inspiradas em mulheres reais que não são conhecidas na mídia apenas como atrizes ou modelos. Agora, as Barbies são ativistas, artistas e atletas de 18 países. A Barbie continua tendo tamanha relevância no mundo que, mesmo com a indústria de brinquedos dando cada vez mais foco em bonecos de super-heróis, ícones da cultura pop, action figures e outros produtos similares, aproximadamente 58 milhões de Barbies são vendidas anualmente em mais de 150 países. É só você reparar, em convenções focadas na cultura pop, como as Comic Cons, quase não vemos a boneca em estandes. Às vezes, nem tem. A partir da universalidade criada pela Barbie, outras empresas de brinquedos passaram a projetar bonecas baseadas em personagens femininas mais famosas. Ainda que existam críticas pela qualidade do produto final ou pela quantidade produzida, franquias como Star Wars, Toy Story, universo cinematográfico Marvel e DC já possuem suas representantes na casa de muitas garotas ao redor do mundo. Rey, Viúva Negra, Capitã Marvel e Batgirl são alguns exemplos das mais procuradas. A boneca traz consigo tantos significados que uma colecionadora foi parar até no Guinness Book como a maior colecionadora de Barbies do mundo. Do mundo, gente. Bettina Dorfman é o nome dela. E ao longo de 19 anos, ela conseguiu guardar mais de 15 mil bonecas no próprio acervo. São estantes e mais estantes de Barbie. Eu mesmo não sei onde eu colocaria tanta boneca, viu? Quase é preciso uma casa inteira para elas. E falando em casa, você sabia que a Barbie tem uma casa real? Eu não tô falando de brinquedo, não. Lá em Malibu, na Califórnia, existe a Dream House, Casa dos Sonhos, a tradução. É realmente um sonho. Ela fica em frente à praia, tem 3 andares, piscina, cinema e uma vista de cair o queixo de qualquer adulto. E você acredita que ano passado ela esteve disponível para hospedagem de turistas em férias? É, gente. Uma plataforma dessas que divulgam e promovem imóveis para locação permitiu que alguém reservasse uma estadia de 3 dias para comemorar o aniversário de 60 anos da Barbie. Já imaginou passar alguns dias com o seu amor lá? Pois então deixa aqui nos comentários a sua história com a sua boneca. Eu estou doido para ler e a gente se vê no próximo vídeo. Gente, deixa eu entregar a boneca para Amanda. Ela vai brigar comigo. Neste assunto sobre ídolos e imagens, eu vou contar um sonho que, uns 3 anos atrás, de que no sonho estava no quarto da esposa, no quarto da mulher, e um boneco se mexia. Era um urso de pelúcia, assim como que uma criança de pé. Ele se mexia. Eu entendia que tinha um espírito nele. E no que eu via, ele pulava pela janela. Isso levou como que uma visão de um segundo. De um segundo que foi me mostrado à noite em sonho. Aí eu entendi que, eu não lembro se eu tinha algum urso de pelúcia em casa. Na época, se eu removi. Aí depois eu passei a entender. Tinha outros brinquedos e o que a mulher foi comprando. Alguns brinquedos mais ou alguma coisa, conforme a idade da criança, 1 ano, 2 anos, 3 anos. E a criança com 1 ano e meio, 2, ela estava assim no outro cômodo da casa, longe, a certa distância. E se estava à procura do brinquedo, de algum brinquedo ou não, havíamos comprado uma certa boneca, que ela estava no outro local.
onde guardava, onde a criança brincasse e assim por diante. E lá onde ela estava, nesse outro cômodo, ela falou, ela está me chamando. Ela disse que aquela boneca, né? Ela falou assim, ela está me chamando. Aí eu entendi assim, ué, se nem a mamãe, que nunca chamou ela poderia ter falado assim, porque ela, conversando sempre com a mamãe, ela podia falar, a mamãe está me chamando. Aí no que ela disse, ela está me chamando, aí eu falei, quem? Ela falou a boneca. Isso que eu me lembro, né? Contando esse fato também, dentro do assunto dos ídolos. Se alguém procurar, tiver o tempo, há mais testemunhos que falam a respeito de bonecas, né? De perturbações por causa de bonecos ou bonecas. Há testemunhos também lá da irmã, acho que é a irmã Thalia Fernanda, de João Pessoa, Paraíba, Ministério Unidos em Cristo. Lá ela também tem algum assunto que explica mais a respeito do ídolo, que dentro do ídolo o espírito, o demônio, ele se esconde, ele se introduz dentro do ídolo, se no caso ele é oco. E se ele é maciço, ele se esconde por detrás. E no mandamento da palavra do Senhor diz que não farás para ti imagens de escultura do que há em cima nos céus, ou embaixo da terra, ou na terra. E só que a parte B do versículo, ou a parte C, também diz que, e nem semelhança alguma. Aí que está a interpretação do mandamento. Não farás para ti imagem de escultura do que há em cima nos céus ou embaixo na terra. Só que explica-se que nem semelhança alguma, porque há pessoas também que têm certos ídolos, que são pinturas, que são desenhos, e também há testemunhos falando a respeito, são quadros, são pinturas, falando onde está a projeção da imagem, o ídolo, uma aparência, um demônio, em estampas e tantas coisas mais, um pingente no pescoço, acessórios, joias, onde está o ídolo. Então é necessário que a pessoa se aperceba o brasão, o escudo, o logo, o tampo, as partes do relógio, está um ídolo, alguma coisa está, de um relógio de pulso, né? Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Escute pelo menos 2 vezes cada áudio que você tenha baixado da internet, ou que alguém tenha lhe mandado, enviado, recebido, que você possa baixar o áudio e escutar por pelo menos 2 vezes. O assunto aqui que fala da origem da Barbie, a respeito do que ela representa, que uma irmã tendo falado, qual é a representação da Barbie, que representa espíritos de pombagiras, são demônios, são nomes citados aqui no Brasil. Tem um pastor Helder Luemba, Flávio Helder Luemba, da Angola, ele fala que lá no país deles é conhecido, citado o nome desses demônios, dessa classe, dessa estirpe de pombagiras aqui no Brasil. Lá eles são chamados de sereias. E da origem onde eles estão e qual é o que eles afetam na vida das pessoas, né? O que eles provocam, lá eles são chamados de sereias. Só que para entender qual é a ação deles, é necessário observarmos, escutarmos melhor a história a respeito da Barbie. Tudo que se fala de atributos, de virtudes, de qualidades, de interesses, da projeção, de todo o uso em torno, de tudo que acontece em torno da Barbie, as virtudes, os interesses, a projeção, os sonhos, tudo que se almejava em volta em torno da Barbie, traduza-se, entenda-se, coloque aqui no atributo que eles falam, virtudes. Aqui comportamento ela leva, aqui situações ela se projeta na sociedade, coloque tão somente pela palavra pecado. Traduza aqui a cada virtude, a cada atribuição, a cada qualidade, a cada maneira de ser, a projeção da imagem da boneca da Barbie na sociedade, na geração a qual ela teve influência, traduza por pecado. Aí dá-se a entender se era para uso de coisas de salão de beleza, se era para uso de shopping, se era para uso na família, para recreação, para entretenimento, para lazer, para brincadeira de crianças, traduza por pecados. E assim dá-se a entender porque se esconde todo tipo de pecado nessa maneira da imagem, que é para ser introduzida no lar, na casa das crianças. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo, encerrando o testemunho do pequeno, o menino Efraim, ele deve ter 5 anos, 6 aninhos. Ele fala, pelo encerramento do testemunho dele, a mamãe que explica sobre o arrebatamento dele e o que ele fala, né? Ela disse que ele não queria mais fazer desenho no papel, ele já não queria mais também fazer desenhos no papel.
e porque ele disse para a mamãe dele que para não fazer desenho no papel. E no que ele tinha consciência, entendimento, ele já não queria mais fazer desenhos no papel. E ele explicou para a mamãe dele que era para o bicho não sair do papel, para o bicho não subir do papel. E no mesmo mandamento, que diz: não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança alguma. A palavra da interpretação desta lei, desse mandamento, está em semelhança. As pessoas fazem muitas coisas em semelhança de algo e torna-se em ídolo para a pessoa. A projeção da imagem, a projeção da foto, a projeção do rosto, a projeção da roupa, a projeção de toda a pessoa a qual ela admira, e assim vai surgir o ídolo com o tempo, a qual ele vem a ter fama, crescimento, ao ídolo que está no esporte, o futebol, ao ídolo que está no gospel, a origem do gospel, e assim por diante vai tomando o lugar, ocupando a palavra de Deus, ocupando o lugar da palavra de Deus, o tempo de estarmos ocupados com a palavra de Deus. Assim o ídolo vai tomando espaço e tempo na mente e no coração das pessoas. E estou procurando dar o melhor pano, o melhor assunto, a clareza a respeito dos ídolos, a respeito do ídolo, mencionando a boneca da Barbie e ainda uma lista maior de Lúcias, bonecas das trevas, bonecas monstros, a Frozen e tudo quanto que são ídolos e que ocupam a mente da criança, ocupa o tempo, ocupa a vida das pessoas, ocupa as palavras na boca, a linguagem, a qual as pessoas passam a estar ocupadas com o ídolo. E há ídolos também, que está além do mesmo uso da imagem de escultura, sendo imagem de escultura feita, porque a pessoa entenderia que imagem de escultura é feita de pedra, de madeira, mas a imagem ela hoje é projetada por silicone, plásticos, e assim também é projetado ídolos em pessoas. As mesmas pessoas, homens, também são conhecidos, entendidos que são ídolos no esporte, no futebol, ídolos artistas, no cinema, e assim são ídolos. Tudo isso ocupa a mente, o coração, o pensamento, o amor da pessoa estarem ocupada em amar o ídolo. E ocupa o tempo de conhecer a palavra de Deus, a verdade, para que a pessoa seja liberta desses ídolos e não tenha mais paixões, inclinação, e não tenha mais em seu coração essa prática de ídolos. Amém? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante dos seus deuses, nem os servirás, nem farás conforme as suas obras. Antes os destruirás totalmente e quebrarás de todo as suas estátuas.